O nosso coração, nessa noite de meditação da palavra do Senhor Jesus, amém. Vamos estar abrindo a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Eu gostaria de ler apenas o versículo de número 1 e também o versículo de número 2. Gênesis, capítulo de número 1 e também o versículo de número 1 e o versículo de número 2 da palavra do Senhor. O livro de Gênesis conta o relato da criação da humanidade, todas as coisas vieram a existir, tudo pelo poder da palavra de Deus, amém. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 e também o versículo de número 2 da palavra do Senhor. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, nós vemos na Bíblia a primeira aparição da palavra Espírito. Ela aparece exatamente aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, em especial no versículo de número 2. Notemos que esse Espírito está em letra maiúscula, porque era o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nossos corações, estava desde o princípio da criação da humanidade. Nesses tempos da qual nós estamos vendo várias informações, e nós cremos que Deus, Ele é o Deus Pai, Criador de todas as coisas, que nos enviou o Seu Filho, e o Seu Filho nos deu do Teu Espírito para habitar dentro de nosso coração. Nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito são criaturas, eles são pré-existentes, existem antes de todas as coisas. O próprio Deus vai dizer em Isaías que antes que houvesse dia Ele já era, e não há quem possa escapar das suas mãos, agindo Ele quem impedirá. Deus é um ser incriado, pré-existente, e existirá para todo o sempre. E quando nós olhamos então o livro de Gênesis, que relata a história da criação, não apenas a criação da humanidade, mas pela palavra de Deus nós entendemos que os mundos vieram a existir. A ciência ainda está lutando para descobrir a criação do mundo, a criação do universo, e eles têm o que eles chamam do universo observável. É somente aquilo que eles puderam enxergar até hoje através dos seus telescópios, através de toda a sua tecnologia. Os próprios cientistas eles são limitados e dizem que o universo vai além daquilo que eles podem enxergar. Eles têm a noção do universo observável, aquilo que se pode enxergar através da tecnologia dos telescópios e assim por diante. Mas Deus criou o universo que nós não podemos enxergar, o universo que nós não podemos observar. Deus criou apenas pela sua palavra, dizendo haja e houve, mas Ele teve a participação do Espírito Santo para criar todas as coisas. Quando nós lemos o versículo de número 2, vai dizer que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E nós sabemos por que havia trevas, porque até então Deus não havia criado absolutamente nada. As coisas estavam em completa desorganização. E quando nós lemos o versículo de número 2, a parte final do versículo, vai dizer que o Espírito de Deus se movia. E a palavra hebraica para Espírito é rua. Não é rua, né? Não significa rua, mas é rua, com um R bem forte. E o sinônimo dessa palavra, interessante que o sinônimo dessa palavra, no Antigo Testamento, ela vai aparecer por diversas vezes. No livro de Gênesis, vai aparecer também no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, essa palavra rua, ela vai aparecer várias vezes. Ela vai refletir não somente o Espírito de Deus, mas também o Espírito do homem em algumas vezes. Mas quando nós olhamos essa palavra dentro do que nós entendemos pela palavra do Senhor e até mesmo dentro da cultura hebraica, ela não significa simplesmente espírito, mas ela tem alguns sinônimos. E alguns sinônimos dessa palavra pode se escrever como espírito, pode escrever como fogo, pode também se descrever como gerador de vida. E essa é uma das características, eu acredito, mais impressionantes quando nós falamos sobre o Espírito, porque o Espírito de Deus, ele gera vida. Quando nós acabamos de orar aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, vai dizer que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas.
nós entendemos pela palavra do Senhor, o versículo de número 3 vai dizer: Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí o versículo 4 vai dizer que Deus disse que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz de dia, e chamou a noite, e chamou as trevas de noite, e Deus continuou fazendo, Deus continuou movendo, Deus continuou criando, gerando vida à noite, o dia. Deus depois cria as plantas, e tudo que Deus criou, e toda a vida que Deus criou foi gerada através do mover do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, que nós vamos ver a menção dele aqui em Gênesis, ele não tem origem em Gênesis. O Espírito, como nós acabamos de falar, o Espírito é pré-existente, assim como Deus. O Espírito é incriado, assim como Deus não é uma criatura, o Espírito Santo também não é uma criatura, mas o Espírito Santo, assim como o próprio Deus, ele também é criador e ele é participante da criação primária, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver ali em especial no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos o cumprir da palavra do Senhor Jesus, quando ele disse para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque viria do alto o Espírito e eles seriam revestidos desse poder, dessa autoridade. Só depois então eles deveriam sair de Jerusalém, eles deveriam ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra para pregar a palavra de Deus. E quando nós olhamos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, vai dizer que eles estavam ali por conta da festa de Pentecostes, cumprindo o dia de Pentecostes. O texto ali de Lucas ele vai dizer que veio um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Quando nós falamos sobre o vento, como eu falei agora há pouco, que a palavra espírito pode ser, a palavra rua, ela pode ser representada como espírito, pode ser representado como sopro, pode ser representado, são sinônimos, como vento. E ali Lucas, ele usa esse sinônimo de vento, ele vai dizer, e um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. O texto não vai falar que o Espírito Santo encheu a casa, mas fala que o vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e esse vento que soprou ali sobre aquelas pessoas era o próprio Espírito Santo de Deus que se move. Irmãos, uma das características do vento é que ele só é vento enquanto ele está em movimento. Não existe o vento parado. Se o vento ele é vento, é porque ele está se movimentando. Uma das características do vento é que ele está sempre em constante movimento, vezes mais forte, vezes mais fraco, mas ele sempre está se movendo. E o Espírito Santo, dentro dessa característica de vento, ele está se movendo dentro de nós para gerar vida. Não a vida natural, a vida biológica, mas a vida que o Espírito Santo ele está se movendo para gerar dentro de nós é uma vida espiritual. A nova criatura, o homem espiritual que habita dentro de nós, ele só está vivo porque o Espírito de Deus ele continua se movendo, assim como nós lemos em Gênesis no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até então, o versículo de número 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era vazia e sem forma. A terra só começou a ganhar forma, só começou a ganhar vida a partir do momento que o Espírito Santo ele aparece no cenário da criação, e ele aparece se movendo, ele aparece se movimentando para gerar vida na criação. Deus, por meio da sua palavra, ele disse: haja, ok, Deus falou para que houvesse todas as coisas, mas o Espírito continuou se movendo, o Espírito continuou se movendo para que a criação pudesse tomar toda a sua forma e o nome do Senhor continuasse sendo glorificado. Quando nós olhamos a Bíblia no livro de Êxodo, quando Moisés é usado para libertar o povo de Israel ali no cativeiro, quando eles estavam
ali no Egito, e quando eles vão para atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que um vento soprou durante toda a noite para abrir o Mar Vermelho. Irmão, certamente não foi um vento natural que abriu aquele Mar Vermelho, não foi algo natural que aconteceu naqueles dias, não foi algo que a ciência pode explicar, não. O vento que soprou para abrir o mar, para que o povo pudesse passar de pés enxutos e do outro lado pudesse exaltar o nome do Senhor, este vento que soprou ali é o vento do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito, ou o vento na forma de Espírito, que tem a capacidade de operar, de agir, e soprou durante toda aquela noite para abrir aquele mar, para que o povo pudesse passar. E agora esse vento, este sopro, este fogo que está se movendo dentro de nosso coração, irmãos, ele está se movendo para limpar o nosso coração, para limpar a nossa alma, para limpar a nossa vida, enquanto o Espírito de Deus continuar se movendo nas nossas vidas, enquanto nós deixarmos, porque o Espírito, irmãos, jamais ele vai parar de se mover. Uma coisa que pode acontecer, se eu não permitir, o Espírito Santo mesmo assim vai continuar se movendo. Só que se eu não permitir, ele vai se mover em volta de mim. Agora, a partir do momento que eu permito, ele se move dentro de mim. Às vezes, irmãos, a gente vê as coisas acontecendo ao nosso entorno, é o Espírito Santo que está operando, mas como é bom nós vermos as coisas acontecerem dentro do nosso coração. Sabemos que nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar dentro da nossa alma. Deus é soberano, é fato. Nós temos plena certeza de que Deus é soberano, de que Ele pode fazer todas as coisas, de que Ele tem poder para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Porém, se nós não abrirmos o nosso coração para que esse vento, para que o rua, o Espírito de Deus sopre dentro de nosso coração, tirando a sujeira do nosso coração, varrendo para longe a sujeira do pecado, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito trabalhar, não apenas em volta, mas dentro de nosso coração. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele é um pastor presbiteriano, e ele é bem engraçado, eu acompanho o ministério dele há muito tempo, pastor Jeremias Pereira, e ele dizendo o seguinte, que ele foi numa igreja pentecostal, e ele convidou os amigos, porque ele queria mostrar para os amigos presbiterianos como que a igreja pentecostal era desorganizada. E ele falou, eu vou chamar uns amigos, meu pastor presbiteriano também, porque eles estão querendo meio que crer esse negócio de pentecostalismo, então eu vou chamar eles para ir numa igreja bem pentecostal, só para eles poderem ver como é que é. E ele chamou mais 3 amigos, e eles foram, e ele falou, quando ele chegou lá, a igreja já estava lotada, eles não tiveram lugar para sentar um do lado do outro. Então um sentou na frente, outro sentou atrás, um sentou mais para lá, e ele sentou num lugar, as cadeiras que eles encontraram mais perto do outro, eles sentaram ali, e o culto começou a discorrer, e ele falou que iniciou com louvor, e o louvor, ela falou, você é valioso para Deus, você é importante, e era a letra, o hino falava um pouco sobre isso, sobre a importância nossa, e aí o ministro de louvor, quando estava louvando, ele falou assim, vira para o seu irmão, fala para ele que ele é lindo, e aí ele falou assim, e aí o pastor Jeremias falando, olha, você vê o tipo de hino, o cara falou, chamando, eu não vou chamar ninguém de lindo, não conheço ninguém aqui, mas acho que vou chamar alguém de lindo, e aí continuou, e aí foi para a hora da oferta, e na hora da oferta, o pastor foi dar uma palavra de oferta, ele falou, você é ladrão, você está roubando o dízimo. Ele falou, eu não sou ladrão não, eu não sou ladrão, você é ladrão sim, e ele falando dentro do coração dele, com ele, que me chamou de ladrão, eu não sou ladrão não, você é ladrão, você não dá o dízimo, você não dá a oferta, você é ladrão. E aí o pastor ministrou sobre a palavra de oferta, e aí foi para a hora da pregação, e o pregador abriu no Salmo de número 23, e aí ele começou, olha, está vendo o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Olha, irmãos, que palavra profunda, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho uma revelação de Deus para vocês: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele falou assim: nossa, ele vai ficar falando a noite inteira isso, né? E aí acabou o culto, por final acabou o culto, o pastor de audiência apostólica, eles foram saindo e ele se dirigiu para os seus amigos e falou assim: vocês viram que culto? Mas ele ia falar: vocês viram que culto? No sentido de criticar. Aí o outro, antes dele terminar a frase, o outro já falou assim: eu vi. Jeremias, eu vim para cá, para esse culto, eu estava destruído, me sentindo a pior pessoa, mas na hora do louvor, aquele ministro de louvor começou a falar que a gente é lindo, que a gente é importante para Deus, e alguém virou para mim e falou que eu sou lindo. Olha, eu estou me sentindo aqui valorizado, Deus falou no meu coração. E aí o outro virou: olha, você não sabe uma coisa, quando aquele pastor falou ladrão, eu falei: eu sou ladrão mesmo. Eu sou ladrão, Deus está usando o pastor, me encontrou aqui no meio, eu sou um ladrão. Já faz tempo que eu não dou dízimo, que eu não dou oferta. Como é que ele sabe que eu sou um ladrão, Jeremias? E aí ele começou a chorar. E aí o outro falou assim: você não sabe como Deus nos usou. Quanto tempo que eu precisava ouvir uma palavra que Jesus é o meu pastor e que nada me falta. Hoje eu entendi que Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele falou assim: olha, e aí o pastor Jeremias, para concluir, ele disse o seguinte: ele falou que a gente não der lugar, a água que purifica, ela cai em volta de nós, mas se a gente der lugar, a água que purifica, ela cai dentro do nosso coração. Ele falou: eu vim para esse culto, eu estou saindo vazio, e os meus amigos estão saindo cheios, porque a graça de Cristo foi derramada em volta de mim, porque eu não abri o meu coração para Deus falar comigo. Às vezes é assim, irmãos, a gente vem para o culto, e o Espírito de Deus que se move, que está se movendo, ele não está parado. Nós não temos aqui uma cadeira para o Espírito ficar sentado no culto. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele nunca vai se assentar para participar do culto, porque ele está se movendo no nosso meio para gerar vida, para gerar transformação dentro de nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. O texto segue dizendo que o Espírito se moveu para gerar vida. Houve luz onde havia trevas, houve reconstrução aonde estava destruído. As coisas começaram a entrar cada uma no seu lugar, e Deus conclui dizendo: e tudo que Deus fez era bom. E quando Deus faz o homem, Deus disse: é muito bom, é excelente, porque o Espírito está se movendo na nossa vida. Irmão, se tem alguma coisa de excelente, se tem alguma coisa de boa na nossa vida, não é porque nós somos bons, mas é porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nosso coração. Você já viu às vezes que é aquela sujeira, e aí vem aquele vento, dá aquela limpada, leva embora aquela sujeira. Essa característica desse vento do rua, de soprar para levar fora a sujeira. Ele tem característica de fogo, rua, com a característica de fogo para queimar essa sujeira, para que ela não volte. Ele varre, depois ele queima, para essa sujeira não voltar para o nosso coração. O fogo fala sobre purificação. Assim como o ouro, irmãos, ele precisa ser provado pelo fogo para queimar as impurezas. Nós também precisamos do fogo do Espírito Santo, porque nós não chegamos ainda. Paulo diz: olha, eu não cheguei ainda à estatura de varão perfeito. Nós não chegamos lá ainda. Nós estamos no caminho, irmãos. Nós estamos no caminho, e esse Espírito que está soprando, está abrindo, está apontando a direção correta para nós continuarmos nele até naquele grande dia em que esse corpo mortal será revestido da imortalidade através do Espírito Santo de Deus que está operando dentro de nossos corações.
A Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não fomos nós, irmãos, que buscamos o Senhor primeiro, pelo contrário, João vai dizer que foi Ele que nos escolheu primeiro, para que nós venhamos dar fruto, e o nosso fruto permaneça. O fruto que é gerado pela vida do Espírito permanece. Não é fruto de palha, não é de madeira, não é esse tipo de obra, mas é obra gerada pelo Espírito. Pode vir todas as lutas, mas nós continuamos glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento, nós estaremos orando. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O abismo, o terror, o abismo, o buraco, aquele abismo de uma profundidade incalculável que havia ali, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face daquele abismo. Mesmo no mais profundo abismo que o ser humano estiver, o Espírito tem o poder de ir lá no fundo do abismo e tirar o homem de lá da lamação do pecado e trazê-lo para a sua presença. Bendito seja o nome de Jesus. Feche seus olhos, oremos. Pai, Senhor, ó Deus bendito, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito, que é o mesmo ontem. O Teu Espírito não muda, Senhor, assim como o Senhor não muda. São atributos, são características incomunicáveis de Deus, também do Espírito, também de Jesus, meu Deus, e que Ele é imutável. Oh, meu Deus, o Teu Espírito não para, ainda que nós, Senhor, às vezes não venhamos observar, não conseguimos enxergar de maneira natural, porque muitas das ações do Espírito não são ações, Senhor, que podem ser enxergadas de imediato pelos olhos naturais, mas Ele nunca parou de se mover. Desde quando Ele começou a se mover sobre a face do abismo, Ele nunca parou em nenhum milésimo, e por conta disso o plano de Deus está se cumprindo na vida da igreja, na nossa vida, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito continue fazendo, Senhor, morada dentro de nós, se movendo, Senhor, porque enquanto há movimento, a vida, enquanto há movimento, Senhor, a vida, uma das características de vida é movimento, Senhor. Meu Deus, quando nós não nos movermos mais, então significa que estamos mortos, Senhor. Por isso o Espírito de Deus se move em nós, Senhor, move dentro do nosso coração e faz esse corpo natural se mover para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite, nós Te louvamos, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, Senhor, e nos guardando, no nome de Teu Filho Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Tome o seu assento, irmãos, por mais um minuto apenas.